Tem dores que não aparecem em exames, angústias que não têm nome, sintomas que a medicina não entende e que o remédio não alcança, porque não estão no corpo. Estão guardados num lugar mais fundo, na alma. Quantas vezes você já tentou se curar com soluções externas, mas no fundo sabia que havia algo mais profundo te pedindo socorro? Essa é a verdade que Dr. Fritz veio nos lembrar. E talvez você precise ouvir agora, exatamente como está. O espírito que conhecemos como Doutor. Fritz atuou por meio de diversos médiuns ao longo do século XX, sempre com um propósito claro: mostrar que a verdadeira medicina começa no espírito. Ele ficou conhecido pelas cirurgias mediúnicas, pelas curas impressionantes. Mas o que poucos falam é que sua mensagem mais importante não era sobre bisturi nem sobre técnica espiritual. Era sobre a consciência de quem deseja realmente se curar. Porque, segundo o Dr. Fritz, o corpo apenas reflete o que a alma vibra. Você pode tratar os sintomas, pode tomar todos os medicamentos indicados, pode até receber uma cirurgia espiritual, mas se a mente continua presa à culpa, se o coração insiste em manter ressentimentos, se o espírito permanece mergulhado em revolta, o desequilíbrio volta, e volta mais forte. Dr. Fritz dizia: não existe cura sem reforma íntima. O bisturi pode limpar o corpo, mas é o amor que limpa o espírito. Essas palavras foram transmitidas por médiuns sérios e reconhecidos. Mas o que realmente importa não é a frase em si, é o chamado silencioso que ela desperta dentro de quem escuta com atenção. Porque talvez você esteja aqui não para curar apenas uma dor física, mas para compreender o que está por trás dessa dor. Toda enfermidade é um pedido de olhar mais fundo. Às vezes, a doença é um aviso de que você se afastou de si mesmo. Outras vezes, é o reflexo de padrões emocionais que você repetiu por tanto tempo que acabaram se fixando no corpo. Quantas mágoas você carregou por anos em silêncio? Quantas culpas você escondeu atrás de sorrisos forçados? Quantas vezes você disse, está tudo bem, mas, por dentro, estava se despedaçando? O corpo sente e responde. Dr. Fritz explicou que o espírito encarnado é um campo eletromagnético altamente sensível. Tudo o que pensamos, sentimos e acreditamos molda esse campo. Quando ele se enfraquece, a imunidade baixa, o sono se altera, a mente se agita e o corpo, inevitavelmente, adoece. Mas o oposto também é real. Quando o espírito se fortalece, a energia vital volta a circular e a cura se torna possível, de dentro para fora. Essa é a chave que ele deixou em cada mensagem. O amor é a maior medicina que existe. Amor por si mesmo, amor por quem te feriu, amor pelo caminho que você está trilhando, mesmo que ainda haja dor nele. Nos próximos minutos você vai ouvir uma mensagem atribuída ao Espírito Dr. Fritz. Mas antes, feche os olhos por um instante e faça esse compromisso interno. Eu me permito ser curado por dentro. Diga isso com sinceridade, porque essa decisão muda tudo. Se essa mensagem está tocando profundamente em seu coração até aqui, escreva nos comentários: eu aceito ser curado pela luz espiritual. E permita que esse compromisso vibre no seu campo, abrindo espaço para o que virá a seguir. Enquanto a maioria busca soluções fora, os espíritos de luz continuam afirmando: a cura só se estabelece quando há cooperação entre mente, emoção e espírito. Nenhuma intervenção, nem mesmo espiritual, é definitiva se a fonte da desarmonia permanece ativa dentro de nós. E esse é um ponto crucial trazido por entidades como o espírito Dr. Fritz, que atuou por décadas por meio de médiuns sérios, deixando lições que
que vão além do fenômeno das cirurgias mediúnicas. A primeira delas, a doença tem camadas invisíveis que a ciência tradicional ainda não alcança. Sob a ótica do plano espiritual, a maioria das enfermidades começa no perispírito, essa estrutura energética que interliga o corpo físico à alma. É nesse campo intermediário que os primeiros desequilíbrios surgem, geralmente provocados por padrões mentais repetitivos, emoções desgovernadas ou conflitos internos não resolvidos. A medicina da alma não exclui o tratamento médico terreno, mas alerta que ele é apenas uma das frentes da cura e não o tratamento completo. Muitas doenças surgem de choques vibratórios silenciosos, um ressentimento mantido por anos, uma culpa que se arrasta desde a infância ou mesmo um padrão mental de autodesvalorização constante. Essas emoções, alimentadas por longo tempo, geram o que ele chamava de cristalizações fluídicas, regiões do perispírito que perdem a circulação da energia vital e, com o tempo, projetam essa desorganização no corpo físico. Por isso, há casos em que nem a cirurgia espiritual funciona por completo, porque o paciente insiste em manter os mesmos sentimentos e pensamentos que geraram a doença. Em muitas comunicações mediúnicas, o espírito do Dr. Fritz deixava claro: a energia do paciente é a parte ativa do processo de cura. É ela que atrai, sustenta e autoriza o auxílio dos espíritos benfeitores. Por isso, há quem passe por tratamentos espirituais e sinta melhora imediata, mas, com o tempo, volte a apresentar os mesmos sintomas. Não foi falha da espiritualidade, foi resistência interior em mudar a origem da dor, o campo emocional e mental. E o que ele sugeria? Primeiro, consciência sobre os próprios pensamentos. Pensamentos constantes de medo, revolta, impaciência ou julgamento funcionam como correntes densas que mantêm o campo espiritual em baixa vibração. Segundo, liberação emocional gradual. Dr. Fritz orientava que o perdão, a aceitação do passado e a escolha por pensamentos elevados não são sentimentos mágicos, mas práticas diárias que desatam os nós internos e realinham o fluxo da energia vital. E terceiro, abertura à ajuda espiritual, sem exigir milagres. O espírito em desequilíbrio muitas vezes deseja resultados imediatos, mas não compreende que a dor também é instrumento de ensino e que, às vezes, o sofrimento precisa continuar por mais um tempo, não como punição, mas como preparação. Em uma de suas mensagens, ele explicou que há almas que apenas se tornam verdadeiramente receptivas à cura após entenderem o que a doença veio ensinar. Quando a lição é absorvida, o campo se reorganiza naturalmente, não por mágica, mas por vibração compatível com o equilíbrio. Dr. Fritz também orientava sobre a importância da preparação antes de qualquer atendimento espiritual. Ir ao centro espírita, ao templo, ou mesmo receber um passe em casa, deve ser precedido por um estado de recolhimento interior, oração sincera e desejo verdadeiro de transformação. Sem isso, a ajuda espiritual se torna limitada, pois não encontra terreno fértil para atuar. Portanto, se você busca curar seu corpo, olhe primeiro para a sua alma. Examine o que você vem carregando em silêncio. Revise seus sentimentos mais frequentes e, principalmente, esteja disposto a libertar-se daquilo que já não serve mais ao seu crescimento. Porque a verdadeira medicina não está apenas nas mãos dos médicos, terrenos ou espirituais, ela começa no ponto exato em que sua alma decide despertar. Agora, silencie por um instante. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há uma razão maior guiando esse encontro. E se permitir escutar com a alma, talvez algo dentro de você comece a mudar.
Filho, muitos vêm a mim com dores no corpo, mas o que vejo primeiro é a alma, ferida, cansada, esquecida de si mesma. A maioria chega pedindo cura, mas poucos estão dispostos a deixar ir o que os adoeceu. Não há cirurgia espiritual capaz de remover um ressentimento que você ainda alimenta. Não há passe de luz que sustente o corpo em equilíbrio se a mente insiste em vibrar revolta e desânimo. Você quer se curar? Então eu te digo com amor, mas com firmeza. É preciso fazer escolhas que sua alma pede há muito tempo, mas que sua personalidade insiste em adiar. Você conhece a origem do que sente, conhece os lugares que te esvaziam, as relações que te sugam, os pensamentos que voltam toda noite para te enfraquecer. Você sabe, muitos acreditam que a dor é castigo, mas em verdade, a dor é correção, não para punir, mas para despertar. Porque sem dor, muitos corações jamais abririam os olhos espirituais. A doença, meu filho, é apenas o eco visível de um grito invisível, um sinal de que algo precisa ser revisto com urgência. Mas quando você entende, quando aceita, sem revolta, quando para de lutar contra o que é, a cura já começou, mesmo que ainda doa. Eu sei, você já tentou ser forte por muito tempo. Tentou sorrir mesmo com o peito cheio de silêncios. Tentou não incomodar ninguém com sua dor. Mas agora é hora de parar. Não para desistir, mas para, pela primeira vez, se ouvir de verdade. O seu corpo está falando por você, mas a sua alma já está gritando há anos. Eu não estou aqui apenas para cortar o que dói. Estou aqui para te lembrar que toda cura duradoura nasce do despertar. Desperte, filho. Desperte do sono da vitimização, do ciclo da queixa. Desperte do hábito de achar que os outros precisam mudar para que você melhore. A cura começa no instante em que você se compromete com sua própria luz. Você pode tomar todos os remédios, buscar todos os tratamentos, e deve sim cuidar do seu corpo com responsabilidade. Mas nada disso surtirá pleno efeito se você continuar alimentando os mesmos conflitos de ontem. A energia que você emite é o solo onde a cura se enraiza. Mude o que você pensa, mude o que você sente, e verá o seu corpo, lentamente, começar a responder. Você não está só. Estamos ao seu lado, em silêncio, com respeito, com amor. Mas o primeiro passo ainda é seu. Se essa mensagem tocou algo aí dentro, se pareceu que alguém estava mesmo te dizendo tudo isso agora, então saiba, não é ilusão. Há presenças espirituais te acompanhando nesse momento. E sim, você está sendo assistido. Mas para continuar o tratamento, você precisa dizer: eu aceito ser curado por dentro. Esse simples ato de vontade já abre portas que você não vê, porque a vibração da cura responde à permissão da alma, não ao desespero do ego. Agora que você ouviu, não apenas com os ouvidos, mas com o coração, precisa entender algo essencial. Não basta escutar palavras de cura, é preciso se tornar compatível com elas. O tratamento espiritual mais potente que existe não é o passe, nem a cirurgia invisível, nem a água fluidificada. É a decisão diária de mudar o próprio campo vibracional, de observar-se com honestidade, de assumir a responsabilidade energética por aquilo que se sente. Muitos buscam o alívio imediato, mas os espíritos médicos, como o Dr. Fritz, não vieram substituir o esforço da alma. Vieram ampliar a consciência de que o corpo apenas traduz o estado real do espírito, e é por isso que a cura verdadeira exige vigilância. A partir de agora, se você deseja manter o que começou a ser tratado hoje, coloque em prática essas 3 chaves que transformam a vibração do seu campo.
e preparam o terreno para a cura real. Oração com entrega, não com cobrança. Ore como quem conversa com um amigo que te entende, além das palavras. Não é a quantidade de preces, mas a frequência com que sua alma emite sinceridade. Ore antes de dormir, entregando o que dói. Ore ao acordar, pedindo consciência para o dia. E ore em silêncio, mesmo no meio do caos. Vigie seus pensamentos como quem cuida de uma ferida exposta. Toda palavra que você pensa sobre si mesmo vira química no seu corpo e energia no seu campo. Falar mal de si, reviver mágoas, imaginar vinganças silenciosas. Tudo isso alimenta a desordem energética. Substitua cada pensamento de peso por um de leveza. Diga com firmeza: isso não me pertence mais. E retome o foco no bem. Isso é autocura vibracional. Pratique caridade mesmo quando estiver ferido. Dr. Fritz ensinava que ajudar alguém quando você está em dor é um remédio que retorna multiplicado. A caridade não precisa ser grandiosa. Às vezes, ouvir alguém enviar uma mensagem com palavras de luz ou simplesmente desejar o bem para quem te feriu já movimenta forças que te regeneram por dentro. Porque quando você dá amor mesmo em meio à dor, sua alma prova que está acima das feridas. E isso ativa forças espirituais que nenhum tratamento terreno alcança. Você não precisa estar pronto, só precisa estar disposto. Disposto a abrir mão do que já não serve. Disposto a se ver com mais amor. Disposto a aceitar que a dor não te define. Ela só aponta o caminho que precisa ser iluminado. E se você chegou até aqui, é porque essa luz já começou a se acender. Se hoje você sente que algo foi tocado em você, não guarde isso apenas como um momento bonito. Transforme em compromisso. Compromisso com sua vibração, com sua paz, com sua alma. E se essa mensagem ressoou com você, escreva nos comentários: eu recebo essa cura com consciência, não por superstição, mas porque sua palavra tem poder no campo vibracional. E cada vez que você afirma algo com fé, a espiritualidade tem mais autorização para agir. Aqui neste canal, nós acreditamos no poder da luz, no poder da consciência elevada e, acima de tudo, no amor como frequência que cura. Se você deseja continuar esse caminho de transformação interior, inscreva-se agora, porque essa caminhada não precisa ser solitária. Aqui a gente compartilha luz e você é parte dessa corrente. Respire, silencie por um instante, sinta tudo o que foi dito e guarde isso não na mente, mas no espírito. A cura começa quando a alma aceita ser ouvida e a sua já começou.